Oi, eu sou o Gustavo. Oi, pessoal, eu sou o Rafael. O fascínio pelas cores e pelo aspecto decorativo das tintas existe desde os tempos pré-históricos. As primeiras tintas que temos registro são nas pinturas pré-históricas, as pinturas rupestres, em cavernas feitas a partir da utilização de diversos pigmentos: terras coloridas, pó de rochas, colas vegetais e animais, carvão vegetal e até mesmo sangue. Antigamente, as pessoas elas faziam as suas expressões de sentimentos e até situações do cotidiano delas em argilas, pedras e até mesmo madeira, pessoal. Mas depois que inventaram a tinta, todo esse processo ele foi revolucionado. Pensando nisso, é muito importante a gente falar sobre quem inventou a tinta e esse processo de evolução, de expressão de sentimentos e situações do cotidiano. Então, fica aí, espera a vinheta que o nosso vídeo de hoje está muito legal, beleza? Espera aí que a gente já volta. Valeu! Tien Lascaux, esse cara, inventor da tinta, provavelmente não sabia ao certo que sua mistura de fuligem, óleo e gelatina daria origem. Por muitos séculos, as tintas foram empregadas pelo seu aspecto estético. Mais tarde, quando introduzidas em países do norte da América e da Europa, onde as condições climáticas eram e são mais severas, o aspecto de proteção ganhou uma maior importância. Sua utilização mais atual nas áreas de higiene e iluminação é então resultado da ciência e da mecânica modernas. Então, pessoal, foi só com a Revolução Industrial que as tintas tomaram as proporções como hoje em dia. Em 1773, o Otting foi o primeiro a registrar tecnicamente o processo de produção das tintas e revestimentos. Antigamente, os pigmentos eles eram prensados com uma prensa muito grande e forma cilíndrica e o terpenteno era usado como diluente. Além disso, pessoal, os óleos e resinas eles eram, antes de tudo, da implementação deles, eles eram fermentados para que eles fossem purificados. Mas todo esse processo de produção das tintas é um vídeo que vai ser publicado no futuro porque esse assunto é muito interessante. Então a gente vai deixar para um futuro, beleza? Isso mesmo, Rafa. Mas vocês sabem a diferença entre tinta e verniz? Bem, a tinta sem pigmentos é conhecida como verniz, que deixa a superfície a qual recobre com a mesma cor, mas um brilho. Já as tintas, elas consistem de uma mistura de pigmentos e cargas com resina compondo uma película sólida, fosca ou brilhante, e com três objetivos principais referentes à proteção, revestimento ou estética da superfície a qual será aplicada. Com o passar do tempo, os cientistas começaram a perceber que era possível extrair pigmentos diretamente da natureza para a produção de tintas, fazendo uma mistura com outros elementos para que melhorasse na conservação, na fixação das cores e no transporte. Além disso, com o desenvolvimento da ciência, desenvolveram-se novas resinas, novos óleos em todos os laboratórios e nas linhas de produção para que enfim chegasse na nossa gama incrível que temos hoje dos revestimentos orgânicos. Ao longo das décadas, as formulações das tintas tornaram-se cada vez mais complexas. E hoje, os revestimentos não só protegem e embelezam os substratos, como também podem lhes conferir propriedades funcionais, antiderrapantes, isolantes, condutoras e refletoras, por exemplo. O teor de solventes das tintas também foi drasticamente reduzido, podendo ser de apenas 15% nas tintas de altos sólidos. Com o advento das emulsões aquosas e das tintas à base de soluções aquosas, aumentou muito a complexidade desse campo, as suas aplicações e as suas variedades. Pensando nisso, pessoal, a gente vai focar um pouco na composição das tintas. Mas basicamente, as tintas líquidas, elas são compostas por resinas, aditivos, diluentes e pigmentos. As resinas referem-se à parte não volátil da tinta, usada para reunir as partículas de pigmentos e sendo responsáveis pela alteração do produto do estado líquido para o sólido, transformando-se em película.
A elas cabem as propriedades físico-químicas da tinta, como a utilização do produto e sua secagem. A resina é o composto da tinta que se solidifica a fim de produzir a película de tinta seca. Boa, Gustavo. Agora falando um pouco sobre os pigmentos, pessoal, eles são basicamente os materiais sólidos insolúveis presentes nas nossas tintas. Eles basicamente dão cores, opacidade, algumas características de resistência, entre outras, para as nossas tintas. Mas para exemplificar aqui, a gente consegue separar ele em duas classes. Os pigmentos ativos, que basicamente dão as cores e a nossa opacidade, e os pigmentos inertes, que eles dão outras características para as tintas, como por exemplo, a retenção de cores e além disso, a consistência das tintas, pessoal. Espera aí que tem mais duas coisas que compõem as nossas tintas. Fala aí a próxima, Gustavo. Os aditivos conferem características especiais às tintas. Podem ser usados para melhorar várias propriedades delas, ainda durante sua fase de fabricação, e proporcionar características essenciais para a aplicação e melhoria dessa aplicação. Ou seja, servem para, dentre outras coisas, auxiliar na secagem da tinta após aplicada em uma superfície. Então, pessoal, eu falei que eram 4 componentes básicos das tintas. Já foram 3. Qual que está faltando? Isso mesmo, são os solventes. Eles são líquidos solúveis. Basicamente, eles diluem as tintas. Eles têm um baixo ponto de ebulição. Eles ajudam em algumas características das nossas tintas, como por exemplo, a viscosidade. E aí, Gustavo, finaliza o vídeo pra gente? E aí, pessoal, vocês já sabiam o que realmente são as tintas? E tantos componentes que elas carregam dentro de si? Bem, se não sabiam, digam aí o que acharam. Se já sabiam, mande mais indicações pra gente do que vocês gostariam de ver. Então é isso. Até a próxima. Não se esqueçam de seguir o canal, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha. Falou!